Então vamos lá, pessoal. Esse é o quarto vídeo onde a gente dá continuidade ao nosso modelo no nosso banco, tá? E tem um detalhe também que acontece com relação ao Grasshopper, que a gente até comentei comentei em alguns outros momentos em sala de aula com vocês, que é a questão da visualização aqui dos planos que estão perpendiculares aqui, né? Eles não estão aparecendo. Nesse caso, a gente consegue arrumar eles aqui no display. Então, se a gente pegar aqui, vir aqui no display, preview, seria preview do tamanho do plano, a gente pode mudar ele, por exemplo, para 20. Aqui eu vou colocar 20. E aí ele aparece aqui, ó. Vai aparecer melhor aqui. Por quê? Porque até então, o nosso preview, a gente está usando milímetros aqui, então o nosso preview ele precisa estar um tamanho maior, né? Para conseguir a gente chegar ele aqui no nosso template, tá? Então, outra coisa é o draw ícone, né? Então, para não ficar com lista aqui, a gente deixa o ícone, ou seja, o desenho da nossa ferramenta fica um pouco mais fácil de se localizar no Grasshopper. Então, vamos lá. Então a gente chegou aqui, dividiu os planos e daí pegou, com relação a essa quantidade de plano, a gente dividiu colocou perpendicular a nossa linha, dividiu essa linha aqui em uma quantidade X de elementos, que a gente colocou 23 aqui, é uma quantidade suficientemente boa. E agora que a gente criou as curvas do nosso elemento, a gente cortou o nosso elemento lá do Rhino em várias partes, a gente vai agora criar superfícies aqui. Então, para isso, a gente vai usar uma ferramenta que se chama, que vem aqui em superfície, que se chama Boundary Surface, tá? Então, o que ela faz? Basicamente, ela pega um conjunto de curvas e quando você associa essas curvas aqui, ele cria uma superfície, ó. Então, agora a gente tem superfície que contorna, no caso, essas linhas. Então, se a gente vir aqui, ó, clicar aqui, esconder esses elementos, a gente tem somente as superfícies do nosso banco, tá? Agora, o que a gente precisa? A madeira, ela não é só uma lâmina, né? Ela tem espessura. Então, a gente vai colocar a espessura do nosso elemento aqui. Então, para isso, a gente vai usar um outro componente que se chama extrusão, né? Que é basicamente a gente estender a nossa superfície para uma direção e com base nessa direção a gente tem uma superfície sólida, né? Em 3 dimensões. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai usar uma outra ferramenta que ela vai estar aqui, para estar aqui em Freedom também, que se chama Extrude, tá? Então, a gente seleciona essa ferramenta. E como é que essa ferramenta funciona? Ela precisa de uma base, no caso uma superfície, tá? E uma direção. No caso a gente tem aqui no Rhino, a gente tem as direções, direção Y para Z para cima, Y para o lado, X para o outro. Então a gente vai colocar na direção X, por exemplo, na direção Y, desculpa, a gente vai direcionar a nossa extrusão. Então vamos lá, vou colocar aqui Y. E aí a gente pega Unit Y. A gente vai colocar a direção aqui. Quanto é que a gente quer fazer essa extrusão? Como a gente está lidando em milímetros, a gente pode fazer que a gente quer essa extrusão de 10 milímetros até 20 milímetros, por exemplo, que é uma quantidade boa. Ou a gente pode até estender, colocar 30 milímetros e aqui 5 milímetros e a gente conecta ela aqui no nosso fator do Y, tá? Mas, como a gente viu lá no começo das aulas, quando o componente está laranja, quer dizer que ele está vazio, ele não tem nenhum código dentro dele. Então, nós precisamos colocar agora a base, precisamos conectar qual é a base que a gente quer fazer a extrusão de um elemento na direção Y, que seria naquela direção, na direção dessa linha aqui, tá? Seria aqui, ó, dessa para essa direção aqui, nós temos a direção Y, tá? Então a gente vai colocar a superfície, conectar a superfície aqui na base e aí a gente tem uma extrusão, ó. E aí essa extrusão, ó, a gente pode mexer na espessura, ó. Então a gente pode mexer na espessura de 2 para 3, tá? A gente vai deixar aqui, a gente tem,
a gente for pesquisar lá na internet, a gente vai ver que existe madeirite ou MDF, e no caso a gente vai usar o madeirite naval, de 15 milímetros ou até 18. A gente vai usar um de 18, tá? Então vocês podem deixar ele com 18, que é a espessura que a gente quer dos nossos elementos, tá? Então agora a gente chegou e criou a nossa extrusão. O que eu posso fazer aqui para diminuir também, aumentar, no caso, a visibilidade do meu elemento? Eu posso esconder essa linha aqui. Então eu seleciono o elemento que está cinza, quer dizer que ele está aparecendo aqui. Então eu clico com o botão, com o scroll do mouse e escondo. E também vou esconder aqui a minha superfície, né? Então eu vou esconder a superfície e vou deixar somente a extrusão aparecendo, tá bom? O que mais que a gente precisa? O nosso banco, se a gente for pegar a nossa referência de banco, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de algum modelo, modelo do banco, imagem. Eu tenho aqui no nosso orçamento, né? Mas a gente tem o modelo, né, que a gente viu antes, o modelo. E esse modelo ele precisa ter furos para conectar essas madeiras uma na outra, né? Porque a princípio elas estão voando, tá? Então a gente vai adicionar elementos verticais que vão ser criados parafusos, que a gente vai parafusar perpendicular a essas madeiras para poder fixar uma na outra, né? Com um espaçamento específico. Então como é que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? A gente vai criar aqui dentro do Rhino, a gente vai criar os elementos de furo e depois vai fazer a extrusão aqui dentro. Então eu vou vir aqui, ó, em visão de top e front. Vim aqui na visão lateral, tá? E aqui eu vou pegar e vou usar a ferramenta círculo, tá? Ou eu posso usar direto a ferramenta aqui, ó, que é essa daqui, ó. É a ferramenta de cilindro, tá? Então criar um cilindro. A gente pode usar ela direto, acho que ela vai funcionar melhor. A gente vem aqui, clica no botão direito, esquerdo do mouse aqui nessa setinha do lado, e depois escolhe a opção cilindro. A gente vai criar um cilindro bem aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, tá? Então eu vou clicar, dar o primeiro ponto, ele está pedindo aqui, ó, direção do primeiro ponto, né? Então a base do cilindro. Então eu vou colocar aqui, clicar o primeiro ponto e daí direcionar agora o raio. Qual que é o raio do meu cilindro? Eu vou colocar que meu parafuso ele tem 12 milímetros de diâmetro, tá? Se ele tem 12 milímetros de diâmetro, eu preciso de um raio de 6 milímetros. Então eu vou digitar aqui, vou digitar 6 no caso, tá? Aqui. Então digitar 6 e dou um Enter, tá? Agora ele está pedindo o quê? O início e o final do meu cilindro. Então se eu vir aqui, ó, na minha vista top, eu vou ver que eu preciso direcionar agora para criar o cilindro. Então olha só, observe, a gente estava na vista front, a gente criou o cilindro. Aí agora, se eu for em perspectiva, olha o que ele está fazendo. Ele está criando um cilindro para uma direção, né? Então eu posso vir para trás, para frente. E para ficar um pouco mais fácil, eu vim aqui na vista superior, né? Que seria a vista top. E vou fazer ele transpassar todas as madeiras do banco, ó. Pronto. Aí dou o último clique aqui nessa madeira do banco. Com base nisso, agora a gente tem um cilindro, né, que ele está transpassando o banco aqui. E agora eu vou colocar mais elementos de parafuso para fixar esse banco, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai voltar para a nossa vista front, selecionar a opção do cilindro e vir copiar ele para as direções onde nós queremos. Então a gente vai vir aqui, selecionar o cilindro e digitar Copy, clicar em cima de Copy e agora a gente pega uma referência e vem colocando. A gente vai querer um outro parafuso aqui, um outro parafuso cruzando todas as madeiras a partir desse outro elemento aqui, ó. Pode colocar um aqui, um bem aqui em cima, ó, também. E um aqui embaixo, tá? Então a gente cruzou eles, colocou 5 parafusos, tá?
cinco barras rosqueadas de parafuso. Esse aqui, se vocês quiserem, a gente pode clicar nele e arrastar um pouquinho para o lado para ele pegar essa parte aqui um pouquinho melhor, né? Fixar um pouquinho mais perto dessa ponta, né? Fica a critério de vocês. Eu vou colocar ele aqui, ó, e depois para fixar essa terceira aba aqui. A gente foi ver em perspectiva, ó, a gente tem vários elementos que estão cruzando. E observa que esse aqui está em cima do banco, ó. Então esse elemento aqui a gente vai ter que descer ele. Então a gente seleciona ele e baixa um pouco, ó, até ele transpassar as madeiras do banco. E a gente vê que ele fica bem na pontinha ali. Então a gente precisa levar ele um pouquinho para frente aqui. E agora sim, ó. Agora ele não tá pegando na parte de cima do banco, ó. Tá? Pronto. Agora sim, consigo enxergar aqui o meu banco, tá? Os elementos eles estão cruzando e aqui em cada um desses elementos a gente vai ter um parafuso aqui no meio, tá? Então, deixa eu ver se assim aparece um pouco melhor. Não, vou fazer ele aparecer melhor assim. Pronto. Agora a gente precisa levar essa geometria para dentro do Grasshopper e fazer essa geometria aqui, desses parafusos, cortar a geometria dos elementos das nossas madeiras aqui, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqui uma ferramenta que é a ferramenta de subtração, né? Então aqui, ó, bem em intersection, aqui, ó, seria intersecção, né? A gente tem shapes, que seria opções de fazer subtração de superfícies, né? Ou também de sólidos, que no nosso caso são sólidos. A gente vai pegar aqui, ó, Solid Difference. A gente vai colocar aqui. Qual que é o elemento? Aqui, ó, o primeiro elemento que a gente quer manter, que a gente quer deixar a superfície. É esse aqui. E o segundo elemento são esses elementos aqui, que seriam as nossas barras de metal, dos nossos parafusos. Então a gente precisa trazer elas para cá primeiro. Então como é que a gente faz para trazer uma geometria? A gente aprendeu lá no começo da disciplina. A gente vem aqui em geometria, pega e procura a opção geometria, coloca aqui e depois a gente vem e seleciona as geometrias aqui no Rhino. Com o Shift apertado você consegue selecionar mais de uma e depois clica com o botão direito do mouse e selecionar aqui múltiplas geometrias em cima da geometria ali, ó. E aí ele traz essa geometria, ó. Ele traz essa geometria que está lá dentro do Rhino para dentro do Grasshopper. Agora ela está aqui, ó. Então se eu pegar aqui agora, selecionar elas aqui no Rhino, ó, todas, e dar um hide, escrever aqui em cima hide e esconder, a gente tem as nossas geometrias, ó. Agora inteira aqui, ó, se eu selecionar que aparece em verde, ó, elas estão dentro do Rhino, tá? Do Grasshopper, desculpa. Agora sim, quando eu conectar essa geometria aqui, ó, ele vai fazer a conexão e vai cortar o elemento ali desse elemento com esse. Então se eu pegar essas duas geometrias agora e esconder, ó, agora eu tenho a geometria cortada, ó. Agora esses elementos aqui das madeiras estão cortados. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que a gente não faz isso no Rhino? Porque é o seguinte, olha só. Esse corte ele está automatizado agora. Se a gente pegar aqui e diminuir a quantidade de aletas, aumentar a quantidade de aletas para 24, por exemplo, aqui, ou para 30, ó. Agora eu tenho 30 aletas, todas elas estão cortadas. Observa, todas elas estão com furos. Ó, aqui é claro que vai dar algumas diferenças, que nem aqui diminuiu, ó, mas todas as aletas vão estar agora conectadas. Então, sempre vai estar cortado isso aqui, sempre vai estar com a opção de cortar para colocar o parafuso, tá? Claro que daí depois a gente pode mexer, vamos supor aqui, estou com 24, aí deu problema na furação de alguma coisa assim, você pode ir lá na geometria do Rhino, modificar a distância e aí esses furos vão sendo adequados porque ele está associado a uma geometria aqui no Grasshopper, tá? Então se eu vir aqui, por exemplo, agora, dar um show para aparecer, né? Vou esconder o restante aqui dos elementos que eu coloquei e deixar só
Vou esconder, vou deletar esse aqui. Agora, se eu pegar esses elementos aqui, ó, e modificar eles, ó, lá aqui ele já está cortando, ó, então ele acompanha o corte, ó. Ele vai acompanhando esse corte, tá? Vou puxar aqui pro lado só para mostrar para vocês mesmo esse detalhe, que se a gente mexer nessa geometria, ó, aqui que subiu um pouquinho, ele vai continuar cortando aqui dentro do Grasshopper. Então isso ajuda muito a parametrizar o nosso modelo, tá bom? Bom, então depois que a gente fez isso, o nosso modelo já está pronto, basicamente. A gente só vai deixar aqui a quantidade a distância continua 18 e aqui a gente manteve 23 unidades, né, de madeira, tá? Para fazer o corte. Isso porque, olha só, a gente tem que ver uma questão de distância aqui. Então, se a gente for ver 2 aqui, tem que ter 2 centímetros, né? Então a gente está usando aqui 21, né? A quantidade uma quantidade boa entre o espaçamento de uma madeira e outra, tá? Então, basicamente, é aqui que a gente precisa chegar no resultado final da nossa geometria. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai fazer um processo de automação dessa geometria para que a gente consiga gerar as pranchas elas serem distribuídas para serem cortadas numa máquina CNC, lembra? Então, para isso a gente vai usar o aplicativo chamado OpenNext, que a gente adiciona aqui no Rhino. Dentro do computador da faculdade é para já ter instalado. Caso não tenha, vocês podem vir no Google, por exemplo, aqui procurar Rhino, Food for Rhino, seria comida ou alimento para o Rhino, tá? Que é um trocadilho, né? E procurar aqui dentro desse local o aplicativo OpenNext, tá? E esse OpenNext, deixa eu ver se é isso mesmo. OpenNext, Nest aqui é com S, tá? OpenNext. E aí esse OpenNext aqui, ele é um aplicativo gratuito, né? Que a gente pode estar fazendo download. Se a gente usa Mac ou se usa Windows, é só fazer o login, fazer o download dele e instalar no Rhino de vocês, tá? No caso ali é para a gente já ter esse aplicativo. Então é esse aplicativo que a gente vai fazer uso dele agora, tá? Aqui no Rhino. Para isso a gente vai vir aqui e selecionar a ferramenta OpenNext, tá? Aqui, ó, OpenNext, pegar essa primeira aqui e aqui o que ele pede? Ele quer uma folha, né? Ou seja, o tamanho dessa folha que a gente vai utilizar para fazer o nosso desenho. E ele também quer as geometrias e o espaçamento que a gente quer otimizar entre cada uma das geometrias. Então a gente vai fazer uma folha aqui. Como é que a gente vai fazer uma folha? Com aquela ferramenta retângulo, lembra? Então a gente vem aqui pode ser curves, né? Deixa eu ver, curves não, setting, deixa eu ver aqui, ó, vou digitar aqui, rectangle, essa ferramenta aqui, ó, rectangle, tá? Se vocês quiserem saber onde é que ela está, a gente pode usar a opção de apertar o Ctrl Alt e apertar em cima da ferramenta, ele mostra onde é que está a ferramenta para nós, tá? Então é o Ctrl Alt e apertar em cima da ferramenta. No caso ela vai estar aqui em Curve, análise não, geometrias primitivas e aqui em retângulo, tá? A gente vai criar uma geometria aqui do tamanho da nossa chapa, que no caso é uma chapa de 1,60 por 2,20, tá? Então eu vou criar aqui, tá como é em milímetros, eu vou colocar aqui 2,20 em metros fica 2.200 milímetros, para 1 metro. Então 1 metro por 2,20 para criar um parâmetro aqui de geometria. Então no plano Y, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+Z
e colocar no plano X e Y. E aqui, ó, eu vou colocar, o primeiro eu vou dar um clique duplo e vou colocar aqui no eixo X, eu quero 1060, tá? Que seria a largura, por 2,20. E aí a gente tem o tamanho da nossa chapa. Outra coisa, eu quero colocar elas um pouco para frente aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um ponto, ou aqui eu posso digitar point, pegar um ponto, clicar aqui, selecionar um ponto, daí eu venho aqui dentro do Rhino, ó, e coloco um ponto. E aí eu venho e conecto ele no plano, e aí a minha geometria é direcionada para esse ponto. Ó. Se eu clicar em cima dele, eu posso movimentar esse ponto aqui, ó, tá? Então eu vou colocar esse ponto, vou colocar essa geometria, e aqui, ó, agora o que a gente vai fazer? A gente vai usar, a gente já criou a nossa folha, o tamanho do nosso elemento que a gente quer distribuir essas peças aqui dentro, tá? Deixa eu só esconder esse elemento aqui, hide. Então a gente já criou o nosso retângulo, que com isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar agora a ferramenta que se chama, aqui do OpenNext, Park Object, tá? O que essa ferramenta faz? Opa, não é essa aqui. Não, é essa aqui mesmo, tá? Ela faz com que é o seguinte, se eu parar aqui em cima, esse componente não está rodando porque está sem informações, né? Então a gente precisa colocar aqui a geometria que a gente precisa, e o plano que a gente quer que essas geometrias dessas nossas formas sejam distribuídas. Então olha só o que acontece, se eu pegar aqui e colocar a minha geometria aqui dentro, ó, tá tudo certo. Agora eu preciso de um plano. O que eu preciso? Saber em que plano que eu vou distribuir essas geometrias. Eu vou usar uma ferramenta aqui que se chama essa aqui, ó, que se chama Surface não, desculpa. Ela se chama Plane, é uma parte de planos. Deixa eu ir lá em Plane, Curve, Vetor. Surface é para estar por aqui. Vamos ver qual que é o nome da ferramenta que agora eu me esqueci. Pera aí. Superfície. Aqui, ó. Explainer, tá? O que essa ferramenta faz? Ela consegue pegar, com base numa superfície, descobrir qual que é o plano da superfície. Então eu preciso pegar o plano dessa superfície que eu quero colocar e colocar a chapa, se eu quero o plano superior, se eu quero o plano lateral. Então eu vou pegar aqui, ó, a superfície, no caso essa superfície aqui, e aí eu consigo ter um plano. E aí esse plano eu coloco ele aqui no meu componente do coisa. Ah não, aqui eu peguei o planar, desculpa. Eu vou conectar o plane aqui, ó. Aí o que aconteceu, ó, ele distribuiu as peças que eu tenho, essas geometrias aqui, nesse plano, tá? Mas o que está acontecendo aqui? Eu preciso ter uma lista, se eu pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu preciso ter uma lista única desses planos, tá? E aqui eles são separados. Então aqui eu pego esse elemento aqui e dou um flat nele, tá? E olha só, daí eu crio uma lista única, tá? Lembra que antes a gente tinha dividido? Agora a gente criou uma árvore de lista. Isso aqui já é um pouco mais complicado, assim, não sei, já é um pouco diferente. Mas aí quando a gente faz isso, olha só, a gente tem todas as superfícies desse elemento aqui, nós temos ele distribuído aqui, ó. Agora a gente precisa fazer essas geometrias aqui virem e serem distribuídas nesse formato aqui dentro dessa chapa, tá? Então como é que a gente faz isso? Agora a gente pega e usa os nossos retângulos aqui como a folha e coloca a nossa geometria dentro do gel aqui. E aí tá faltando só um negócio aqui. Ele está precisando do room aqui embaixo. Automaticamente ele já está dando o room. Mas é bom eu ter a opção de ligar e desligar as minhas chapas aqui dentro, tá? Porque qualquer movimento que eu faça aqui, ele vai querer mexer nessas chapas aqui
então às vezes não é muito interessante. Outra coisa que é interessante a gente ter, além desse room, que eu vou colocar um bullet aqui, boolean toggle, eu vou deixar aqui como falso, ó. Se está falso, quer dizer que está desligado, então a ferramenta não vai funcionar. Então ele vai fazer sumir essas geometrias aqui dentro que estão sendo distribuídas os meus moldes do modelo, né? Então a gente vai agora, a gente vai deixar ele desligado, pode ser, né? Aqui está room false, né? Que está desligado. E aqui, ó, tem um outro elemento que é importante a gente conversar, sobre o espaçamento. Se eu vir em uma vista superior, ó, observa que minhas peças estão grudadas uma na outra, praticamente quase um espaço de milímetros. Se eu pegar aqui uma linha, ó, só vou verificar, eu tenho uma diferença de quase nem 1 milímetro entre uma peça e outra. Então isso na hora do corte, a gente tem uma perda de material quando a máquina está cortando. Pode ser a laser, pode ser com uma frisadeira com uma broca. Então essa perda é natural. Então é importante a gente colocar um espaçamento entre uma peça e outra. E esse espaçamento automaticamente vai interferir na distribuição dessas peças dentro desse gabarito que a gente tem do tamanho dessa forma. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e colocar um espaçamento. Esse espaçamento ele vai variar de 10 milímetros até 50 milímetros, que seria de 1 centímetro a 5 centímetros. Tá? Então a gente cria um number slider e coloca aqui no espaçamento. Ó. Quando eu conecto esse espaçamento aqui, né, como ele está desligado aqui, esse elemento, ele tende a não fazer o efeito aqui. Vamos ver se tem algum problema que está acontecendo aqui. Mas a tendência é ele não alterar aqui. Quando eu dou quando eu coloco aqui para true, né, aí ele vai funcionar. Espera aí, deixa eu room, vou colocar para true aqui, só para deixar mais correto. Mas observa que agora, por mais que ele esteja falso, ele funcionou, a ferramenta aqui, ele deu um distanciamento aqui, ó, de 1 centímetro, ó, entre uma peça e outra. E isso distribuiu melhor a nossa peça. A gente tem uma perda um pouco diferente, tá? Agora, o ideal aqui no nosso caso, a gente vai deixar aqui uns 3 centímetros entre uma peça e outra, e isso vai interferir também. Olha só, observa como é que está agora, e quando a gente vem aqui, clica e digita 30, que seria 3 milímetros. As peças elas vão ser reorganizadas automaticamente. Então isso aqui é um tempo específico de trabalho que a gente tem, que a gente está resolvendo, e uma otimização possível de uso de material. Então o algoritmo desse aplicativo, ele resolve a perda de material que a gente tem, porque o material é um dos elementos mais caros nesse caso, do que a máquina, né, que está trabalhando, diferente de outros serviços que a gente tem. Então a gente pode deixar 3 aqui. E uma coisa importante também é o seguinte, tá, mas agora, essa peça, aonde que ela está relacionada? Onde é que ela está aqui para eu montar? Depois que eu cortar tudo isso aqui, como é que eu me acho lá para montar, né? Porque todas as peças são diferentes, a gente tem 23 peças diferentes. Então agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para poder ter uma numeração nessas peças, associadas a essas peças que estão sendo distribuídas de forma linear, e aqui está de forma aleatória. Então para isso a gente vai pegar, vai usar as seguintes ferramentas. Vai pegar a ferramenta de ponto, tá? Deixa eu só pegar aqui, vamos lá. A gente vai pegar a ferramenta de área. Então eu vou pegar aqui área. Ferramenta de área. Conectar a geometria da área. Então aqui, ó, eu tenho a área desses elementos aqui. E a mesma coisa eu quero dessas geometrias aqui de cima. Então eu posso também colocar a área dessas duas geometrias, ó. Então aqui eu tenho as duas áreas, ou seja, o meio aqui, eu tenho um ponto centroide aqui. Quando eu uso essa ferramenta eu consigo tanto a área dos elementos,
quanto o centroide dos meus objetos, tá? Agora, eu vou usar um outro elemento aqui, que é o texto, tá? E a numeração aleatória. Bem aqui, ó, em dispositivos, eu tenho, em display, eu tenho a opção de colocar números, point list. Então, nesse point list, eu coloco os centroides. E agora, ó, o que aconteceu? Eu tenho aqui os números. Só que eles não têm um tamanho específico, então eu vou colocar aqui o size, eu vou colocar um valor de 10 até 100, por exemplo, até 10 centímetros. E vou conectar ele no size aqui. E agora eu mexo no tamanho desse número. Ó. Só que ele ainda continua pequeno. Ó. Então se eu colocar aqui um size maior, eu vou aumentando o número, ó, ele aparece mais ali, tá? Então isso aqui é interessante para nós. Então olha só, onde é que está o número 1 é esse, o número 2 é esse. Onde é que ele está aqui na minha forma? Eu tenho aqui o número 1. Aqui o número 1. O número 2 está aqui, ó, já. E assim eu tenho toda a distribuição e numeração das minhas peças, tá? Isso é muito importante na hora da gente montar as nossas pranchas. Depois eu posso pegar esse elemento aqui e gerar as pranchas. Então com isso aqui nós temos as nossas pranchas, as nossas peças distribuídas aqui em cima. Olha só que legal isso aqui. Vamos supor, pessoal, que vocês de uma hora para outra decidiram mudar essa geometria aqui. Vocês pegam aqui e mudam aqui, em vez de 23 peças, a gente quer 26 peças, tá? Dá um ok aqui, olha só o que acontece. A gente tem esse processo de reorganização da geometria, dos furos, todos sendo modificados automaticamente e a redistribuição dessas peças acontecendo aqui dentro. Isso não aconteceu ainda porque o algoritmo ainda leva um tempo aqui para processar, depois eu mostro para vocês um pouquinho melhor. Ele está processando, assim que terminar a gente vai ver o resultado aqui no nosso Rhino, tá bom? Então, vou esperar um pouquinho agora, ó, já reajustou. Essas peças foram distribuídas, a gente tem uma margem a mais de uma folha aqui, então um material a mais, se a gente aumentar duas peças aqui, de 23, 3 peças, tá? Então, é isso que é o legal dessa possibilidade. Então eu vou voltar aqui para 23, vou dar um ok, ele vai reorganizar novamente as peças aqui no Rhino. E aí com isso a gente vai salvar o nosso arquivo do Rhino e do Grasshopper, tá? E vocês vão anexar esses arquivos lá na nossa tarefa no RA, tá bom? Então aqui já está distribuído, agora eu venho aqui, salvar como, e aí eu vou, parte 3 aqui eu vou colocar, parte 3, e aqui no Rhino também eu vou salvar como parte 3, tá? Aí, ó, ok, pronto. Agora eu tenho esse elemento e esses aqui que eu vou, vocês vão encaminhar para mim, tá? Uma coisa antes de encaminhar, agora eu vim aqui, ó, pegar e dar desligar essa opção aqui do True, tá? Porque pode ser que quando eu abro ele trave, então a gente vai desligar a ferramenta do OpenNext, tá? Para que isso aqui não seja gerado e aí a gente consiga, no caso, diminuir o tempo de processamento do arquivo que vai ser aberto lá. Então eu vou desligar aqui, vamos ver, agora está falso. Esse elemento aqui, ó, eu vou dar um desligar nele aqui, ó, desligar, e agora sim eu venho aqui e salvo novamente, e aí agora vocês vão enviar para mim o arquivo, tá? Lembre-se, tem que vir aqui nessa ferramenta e desligar ela aqui, ó, tá? E depois vocês salvem e me encaminhem o arquivo, tá bom? Valeu!